Boa noite a todos. É com alegria que nós, do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre, estamos entrando no seu lar. Estamos fazendo essa transmissão como se estivéssemos reunidos no nosso Centro Espírita, nos nossos encontros de terça-feira à tarde, quinta-feira à noite, no primeiro domingo de cada mês, para nos reunirmos. Algumas reflexões, buscando nos encontrarmos nessa condição que muitas vezes nós relegamos a um segundo plano, às vezes esquecemos que nós somos um ser espiritual. E nos nossos encontros, sempre temos, na abertura, uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, a lição é muito interessante, como sempre, aliás. Do capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon, nas instruções dos Espíritos, item 9, temos a verdadeira propriedade. Grande lição. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real. É simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende ele, do homem, ser mais rico ao partir do que quando chegou, visto como do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a algum país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com aquilo que ali lhe seria inútil. Dizem os Espíritos, procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possa servir. Ao iniciar nosso encontro, convidamos todos a um momento de reflexão, um momento de oração. Nesses tempos tão difíceis, é ela a oração, esse bálsamo que acalma, que nos dá a certeza
de que estamos sendo cuidados e amparados por esse Deus que Jesus veio nos ensinar que é Pai. Então, Pai, amoroso e bom, destaca filhos diletos do teu coração a cuidar do nosso planeta Terra, a cuidar dos teus filhos, Senhor, que nesse instante enfrentam dificuldades, doença do corpo e da alma. Infunde em cada um a certeza da nossa filiação divina, a certeza da tua proteção e do teu amparo, para que continuemos, até porque, sendo Jesus o governador espiritual desse planeta, é Ele que nos conduz com a sua amorosidade e a sua luz. E é com alegria que eu passo para a nossa reflexão da noite ao nosso irmão Luiz Gustavo Roman, trabalhador da Associação Espírita Teresa d'Ávila, aqui de Porto Alegre, e também é o gerente da nossa Livraria Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Roman, uma ótima reflexão. Olá. Quem são os escolhidos? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas quem são estes escolhidos? Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre nos referimos aos irmãos em todas as nossas exposições, é importante que os irmãos leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, e muito mais importante que leiam este capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 17. A nossa proposta hoje é construir uma jornada, um caminho, unindo as parábolas que são apresentadas no capítulo 17 para descobrir quem são os escolhidos que Jesus fala. Por que muitos são os chamados e poucos os escolhidos? Quais são as revelações que aquelas parábolas do capítulo 17, tão bem estudadas, interpretadas por Allan Kardec, com o auxílio de vários espíritos superiores, e ali estão explicadas, contêm todo um conteúdo para a nossa caminhada, a nossa jornada terrena. Nós vamos começar pensando um pouquinho neste caminho que nós vamos percorrer através das parábolas. A primeira parábola que nós podemos pegar neste capítulo para apresentar é a porta estreita. Quando Jesus faz a citação de que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos as encontram. É o que nós lemos em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Que caminho e a que porta Jesus, o Mestre da Galileia, estava se referindo? Do que o Mestre estava falando? Ora, este caminho, como diz Jesus aqui, que leva à vida, que leva à vida e que poucos o encontram, é o caminho da retidão, o caminho do bem, é o esforço que nós temos que passar. Simbolicamente, na imagem ali, nós colocamos as portas de um grande prédio comercial, talvez as portas de um grande shopping center,
porque são as portas, as grandes portas que nós conhecemos e que nos levam à materialidade da vida. E Jesus está dizendo que há uma porta estreita e um caminho estreito a ser seguido. E que poucos fazem esforços suficientes para seguir este caminho. O que Jesus mostra com isso para nós? Mostra o esforço que nós precisamos vencer para as nossas falhas, os nossos vícios, a nossa pequenez. Quando nós estamos encarnados, nós encontramos dificuldade de dar valor àquilo que é verdadeiramente espiritual, ao espírito que somos. Nós encontramos dificuldades de valorizar o invisível e passamos a valorizar isto, que nós podemos tocar, o que nós podemos medir, o que nós podemos ter, comprar, e esquecemos o ser, aquilo que nós devemos ser. E este esforço que fizemos para lembrar que somos espíritos imortais é o esforço de passar pela porta estreita. É o esforço de seguir por este caminho estreito que é ladeado pelos muros da virtude. Nós podemos fazer tudo o que desejarmos, mas libertinagem é diferente de liberdade. Se fizemos tudo o que desejamos, nós estamos saindo do caminho estreito, sim, e vamos colher aquilo que semearmos. Somos responsáveis pelos atos, pensamentos, palavras, por tudo que fizermos. E a lei divina traz de volta as energias que lançamos ao universo. O que conhecemos como lei de causa e efeito. Aquilo que fizermos, vamos colher. A semeadura é livre, disse o Mestre, mas obrigatória será a colheita. Então este caminho estreito é um caminho que nós devemos percorrer com esforço, com dedicação, com vigilância, como dizia Jesus. A porta estreita significa atravessar a porta da espiritualidade, desejar este caminho, encontrar esta porta que não é uma porta visível, é uma porta do íntimo. É uma porta que nós temos que compreender que é a porta invisível aos olhos, mas importante ao coração. Importantíssima ao coração. A alma que somos, ao espírito que somos. E esta caminhada, este esforço da caminhada nos torna melhores. É nessa caminhada, neste caminho estreito, é que nós vamos encontrar as tentações, as dificuldades. E é por isso que ela é ladeada pelos muros das virtudes que nos mantém no estreito caminho da liberdade verdadeira, que é a liberdade de seguir as leis divinas. Nós podemos fazer tudo mais que não está de acordo com as leis morais, com as leis divinas. Mas daí nós não estamos livres. Estamos prisioneiros do erro. Estamos aprisionados ao erro. Mas com esforço, seguindo com esforço para este caminho, por este caminho, por esta porta estreita, seguindo nesta caminhada, como diz o Mestre, o caminho que a ela conduz e aqueles que a entram poucos são. Então, no esforço que nós fizermos, o que nós vamos encontrar neste caminho? Unindo as possibilidades, talvez encontremos por este caminho, seguindo por ele, a casa construída sobre a rocha. Jesus disse: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa.
em Mateus, capítulo 7, versículo 24. A rocha aqui representa a base que foi construída nessa caminhada. A rocha aqui representa a fé, a crença em Jesus, a crença nas leis divinas, a crença na revelação destas leis divinas, a terceira revelação pela doutrina espírita, a segunda revelação por Jesus e a primeira revelação por Moisés. Elas se completam e são estas revelações que devem construir a base de rocha da nossa casa. E é esta casa que nós queremos encontrar trilhando pelo caminho. Porque aquele que constrói a sua casa sob a areia, vem os ventos, as chuvas, as águas e a levam, como está lá na parábola do Mestre. O que são esses ventos, as chuvas? São as tribulações da vida, os cuidados do mundo, as tentações, as dificuldades, que levam o quê? Levam o nosso sossego, levam o nosso coração, nos deixam com o coração dolorido, nos deixam com o coração maculado, porque nos ligamos àquilo que é do mundo, deixando esse caminho estreito, deixando a base sólida da rocha, a rocha que é a fé. A casa sobre a rocha representa um lugar seguro para nós. A casa sobre a rocha representa que a percorrer este caminho mostrou uma construção íntima, uma convicção de que faz com que a nossa casa, agora, ao final deste caminho, seja segura para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Percorrendo esse caminho, encontrando essa base sólida da fé, da condição de ceareiro do Mestre, teremos a casa sobre a rocha e nós poderemos então construir e servir nesta casa. Esta é a caminhada que fazemos. Nós vamos ser o servo fiel nesta casa. Seguimos pelo caminho, encontramos a casa sobre a rocha, construímos esta casa, nos modificamos e vamos ser os servidores. Que Jesus diz que o servo que souber da vontade do seu amo, mas que não estiver pronto e não fizer o que ele queira, será castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. O servo fiel é aquele que caminhou pelo caminho estreito, atravessou a porta estreita, que construiu a base sólida da fé, que construiu a casa sobre a rocha. E aí ele vai servir nesta casa. Ele vai encontrar a vontade do Mestre como um servo na casa sobre a rocha. E se ele souber como servir, como entregar o coração, mesmo que o Mestre muito peça, ele saberá dar a quem muito pede, porque sabemos pela construção do caminho, pela construção da rocha, pela construção da casa, que nós podemos dar, já temos aquilo que podemos dar ao Mestre. E, portanto,
saberemos ser fiéis ao desejo e à vontade de Deus e às leis divinas. A beleza de nos tornarmos servos é a beleza de quem sabe que o servo é aquele que, de uma jornada, se transformou no servidor de todos. De uma caminhada, não permitiu que o seu ego e o seu orgulho se torne maior pelo aprendizado que fez, porque não seria um aprendizado, não seria sabedoria, mas sim a conquista da verdade, que todos somos irmãos divinos, e a verdadeira humildade é reconhecer que todos podemos construir este caminho, todos temos potencial. E por isso servir ao próximo significa a oportunidade de mostrar a ele o mesmo caminho que nós já trilhamos. Jesus demonstrou ser um líder servidor. Lavou os pés dos apóstolos, serviu de caminho aos apóstolos, disse aos seus apóstolos que era o caminho, a verdade e a vida. Aponta até hoje para nós, para esta caminhada. E é por isso que nós persistimos. Então, neste ponto da jornada, nós já atravessamos a porta estreita, nos esforçamos para manter neste caminho estreito, chegamos à casa sob a rocha, porque encontramos a rocha da fé, que nos ampara, que nos embasa, e construímos lá nossa casa, aonde então nos tornamos servos fiéis. O que mais nós podemos esperar nesta casa? Podemos esperar o dia do banquete, o dia da festa, o dia das bodas. As bodas são sempre a celebração do encontro com o Pai, com o divino, com o que é de mais elevado que existe em nós, de que existe na espiritualidade. Então Jesus conta que entrou o Rei, que é Deus, nosso Pai, para ver os que estavam à mesa na hora do banquete. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Chegou o dia das bodas. Chegou o dia de recebermos a túnica nupcial. Chegou o dia de encontrarmos a nossa melhor versão. Quando Jesus poderá nos dar a túnica nupcial? Porque fomos conquistando esta túnica. Fomos construindo. Então nós temos uma jornada aqui descrita no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O esforço de encontrar a porta estreita, encontrar o caminho das virtudes no nosso coração. O esforço de percorrer o caminho estreito que leva à verdadeira vida. E percorrendo este caminho, construímos a base, a fé sólida. Construímos a rocha, construímos a casa. Nesta casa temos o abrigo, a segurança, o amparo de Deus nosso Pai. Começamos a servir, nos tornamos o servo fiel, esperando o dia da comunhão, exatamente, da comum união.
Todas as bodas do Evangelho significam a união com o divino. E agora nós temos a mensagem da túnica nupcial. Parece estranho que alguém seja punido por não estar com a roupa da ocasião. Mas o que está se tratando aqui significa dizer que nós temos um penetra. Não está com a túnica nupcial porque não atravessou a porta estreita, porque não se esforçou neste longo caminho, porque não encontrou a rocha, porque não se tornou servo da casa sobre a rocha. Porque a casa serve para nós e servir serve para todos os demais. Se tornar útil ao próximo, compartilhar o que aprendeu, estudar com os demais, fazer a caridade, fazer o bem, dividir o sorriso, o ombro, ouvir o próximo, auxiliar, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Isto é servir às leis divinas. Para que cheguemos ao momento das bodas, do banquete nupcial, da união com o sagrado, com o divino. Nas palavras de Paulo, seria o momento: já não sou mais eu quem vive, mas Jesus que vive em mim. Verdade, nós estamos muito longe disso, estamos muito longe de trilhar a jornada que trilhou Paulo de Tarso e de fazer a transformação pungente e de servir como serviu o grande apóstolo de Tarso. Mas nós todos queremos estar nesta casa e queremos que quando nos olhem, nos digam: este está costurando a sua túnica nupcial. Nós queremos estar com o traje, porque o traje significa o esforço de sermos melhores. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. A conquista da túnica nupcial vem depois desta jornada, vem depois desta caminhada, de driblarmos os obstáculos, de encontrarmos o basalto, a base, o alicerce, a rocha da fé, de construirmos o nosso templo íntimo, a casa sobre a rocha. A casa que nos abriga, que nos protege. E aí começamos a servir ao próximo, a ajudar, a multiplicar, a espalhar as sementes. O semeador saiu a semear. Nós também somos semeadores. Já recebemos as sementes e temos que multiplicá-las. Chega um momento que seremos reconhecidos, sim, seremos. A túnica nupcial está sendo costurada, está sendo tratada, e com o nosso esforço nós não seremos atados, pés e mãos, e jogados nas trevas exteriores, porque o nosso coração já está conectado a Deus, ao divino, ao celeste e a Jesus. Então a pergunta: quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? A resposta: aqueles todos que fizeram esta jornada. Aqueles todos que atravessaram a porta, seguiram pelo caminho, encontraram a rocha da fé, habilitaram o templo anterior
a casa sobre a rocha, serviram ao próximo, fizeram todo o bem possível e no dia das bodas encontraram o sagrado, o divino no seu íntimo, depois do esforço da jornada, construiu a sua túnica. Imaginemos os nossos amigos espirituais, porque não somos merecedores de que Jesus nos receba na espiritualidade. Mas nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, colocando sobre nós a alva túnica luminescente, mérito do nosso esforço. Todos nós somos chamados e todos nós podemos ser os escolhidos. Cabe a cada um decidir o esforço próprio desta jornada, o esforço próprio para conquistar a sua túnica, o seu galardão de luz. Que Jesus abençoe a todos nós, que o coração de cada um se ilumine e que as palavras do Mestre reverberem em nossos sentidos, revigorem o nosso coração e as nossas forças. Estejamos todos em paz. Obrigado, Romã. Bela reflexão. E fica aqui o convite. Estejam conosco. Todas as terças-feiras, 15 horas, quintas-feiras à noite, 19h30. Estamos aqui para compartilhar com todos bons momentos de reflexão. Agradecemos a sintonia e tomara que muito breve possamos estar de novo, fisicamente, lá no nosso querido Centro Espírita Leão Denis de Porto Alegre. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.